Agora vamos entender sobre os manguezais. Os manguezais abrangem mais ou menos quase todo o litoral brasileiro, desde o Oiapoque, lá no estado do Amapá, até Laguna, no estado de Santa Catarina. Estão morfologicamente ligados à costa de baixa energia e áreas de estuários em lagunas, baías e enseadas, que fornecem a proteção necessária ao local, sendo aproximadamente quase 20 mil quilômetros de extensão. E de todos os manguezais do mundo, mais ou menos 12% de todo o manguezal mundial, 12% é brasileiro. São um tipo de espécies das regiões alagadiças, de um ecossistema costeiro e extremamente úmido e chuvoso, localizado nas regiões quentes tropicais e subtropicais, e pelos mangues preferirem locais quentes, que é o tipo de local em que os mangues são construídos pela natureza. Eles são feitos em áreas locais quentes. E por isso, no estado do Rio Grande do Sul não existe mangues, pois as águas que banham o estado são muito frias. Então, como lembrando um pouquinho da turma de geografia, o litoral sul do Brasil é banhado pelas correntes marítimas do sul do nosso planeta. Ou seja, vem lá água do Polo Sul até o sul do Brasil. É por isso que lá não existe mangue. E também os mangues são considerados como zonas de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, com o encontro de rios de água doce e mares de água salgada. Então, em um encontro de águas de rio, de água doce, e a região dos mares, obviamente de água salgada. E por existir essa diferença ali nos manguezais, um momento é mais doce, outro momento mais salgado, as espécies que ali existem são classificadas como eurobiontes, que são as espécies que aguentam esse tipo de diferença. A vegetação ajuda na preservação de várias espécies, tanto vegetais como animais, além de auxiliar contra a erosão, fixando firmemente o solo nos locais em que ocorre e evitando o assoreamento das praias. As raízes dos mangues também acabam funcionando como filtros na retenção de sedimentos. E também os mangues são considerados ambientes de baixa biodiversidade, mas pelo contato direto dos rios e dos mares, a quantidade de vida que ali existe é muito grande. Deixa eu ver aqui, por exemplo, se tem alguma imagem aqui. Deixa eu ver, volta aqui. Mangue. Deixa eu ver. Aqui, mangue, isso. Achei um mangue. Aqui um tipo de manguezal. Acho que dá pra ver um pouquinho pela imagem. Não sei se dá pra ver direitinho, pessoal. Totalmente água, submerso, né? As árvores, os troncos e raízes aqui
fluindo para fora da área inundada. Então, são ambientes ricos em nutrientes pelo fato de grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, que é trazido pelos rios que banham o mangue, deixando o solo extremamente lodoso e, juntamente com a água do mar, deixando extremamente salgado. E por ser bastante lodoso, ou seja, barrento, né, tem muito pouco oxigênio, e é rico em bactérias anaeróbicas, ou seja, são bactérias que não necessitam de oxigênio para viver. Isso que é um ser anaeróbico, que tem a diferença entre aeróbico e anaeróbico. Então, como eu acabei de falar lá, anaeróbicos são seres que não precisam de oxigênio para viver, e aeróbico é o ser que precisa de oxigênio para viver, assim como nós, seres humanos. Eu e você, por exemplo, nós somos seres aeróbicos, contrário das bactérias que vivem aqui nos mangues. Então, também não posso deixar de falar, por terem bastante bactérias e animais em decomposição, também geram um cheiro característico, que é uma coisa estragada, liberado pelo gás sulfúrico após o metabolismo dessas bactérias, e fazendo com que as espécies vegetais que se adaptassem de certa forma para que pudessem ter oxigênio, fazendo com que as raízes se tornassem externas e aéreas, como está o exemplo aqui na imagem. Para quem não entende muito, vai dizer que é apenas um galho de árvore, mas na verdade são raízes que são soltas aqui, aéreas, né? Para poder realizar a nutrição das plantas, das árvores. Então, é uma rica fonte de alimentação tanto para os animais como para o ser humano, que vive pela extração biológica que ali existe. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui. Aqui outro mangue, isso, acho que aqui está mais bonitinho. Aqui, outra aqui, ó, são árvores, e aqui tudo, muita gente não vai entender, mas aqui tudo são raízes, que vivem acima da área inundada, como está aqui nesse pedaço de riacho aqui. Esse é o detalhe. Os mangues são classificados em 3 tipos. Tem o mangue branco. Esse tipo de mangue que gera ali, esse é um tipo de planta que fica um pouco mais distante do mar, com um tipo de adaptação que fazem a expulsão do excesso de sal através das folhas que tem nesse tipo de vegetal. Tem também o mangue vermelho. Nesse tipo de mangue é o mais próximo do mar, e existem vegetais em que seus caules são do tipo escora, ou seja, são caules de apoio, como se fosse um escudo de apoio, uma parede de apoio. Muitos se confundem e chamam esse tipo de caule de raiz, talvez pelo formato todo retorcido, como está aqui na imagem.
mas na verdade é um caule de sustentação para a planta. E também quando a maré sobe, serve como um esconderijo para várias espécies de animais que vivem nesse tipo de local. E tem também o mangue preto. A sua principal característica é o tipo de raízes que lá se encontram, nesse tipo de mangue, sendo que o solo, por ser extremamente pobre em oxigênio, faz com que os vegetais desenvolvam como que é? A palavra meio muito maluca, gente. Pneumatóforos. São pneumatóforos. Ou seja, o que é isso? São raízes externas, isso sim, já são raízes externas ou aéreas, que funcionam para adquirir o oxigênio para o vegetal. A fauna dos manguezais é formada por inúmeras espécies de crustáceos, peixes e moluscos, além de reunir algumas espécies de mamíferos, de aves, répteis e anfíbios. Lá você vai encontrar basicamente o caranguejo, a ostra, os camarões, cobra também, tem também um belo crocodilão, se você quiser ir lá brincar com ele. Tem o belo lagarto, tem também a tartaruga, lontra, tem também o sagui, tem também o peixe-boi marinho, tem o mexilhão, uma bela minhoca, tem também a garça, o urubu, gaivota, tem também o gavião, entre outras várias espécies de animais que lá existem. Nos mangues também existem uma enorme população de várias espécies de caranguejos. Isso, as tocas que os caranguejos constroem, eles usam para se esconder, ajudando no aumento da oxigenação do solo. E são animais mais ativos durante a maré mais baixa. Os manguezais também são conhecidos como berçários, pois existem várias espécies de peixes e crustáceos, entre outros, que se reproduzem nestes locais. Também são encontrados em troncos submersos, ostras, cracas e mexilhões, que se alimentam de partículas suspensas na água. E durante a maré mais alta, você vai encontrar lá, nos mangues, espécies de tubarões e também o jacaré do papo amarelo, pois esse tipo de ambiente oferece uma grande quantidade de alimento. Também você vai encontrar aves predadoras, que se alimentam de peixes e de animais invertebrados marinhos, que usam as árvores para vigiar e ali procurar o seu alimento durante a maré mais baixa. Quando o sol fica totalmente exposto, e também utilizando as árvores para fazerem os seus ninhos. Já os mamíferos que podem ser encontrados lá, por exemplo, o golfinho, o coati, que se alimentam de caranguejos, e a lontra, que é um animal muito hábil pescador. É melhor que a gente. Os problemas já ambientais que os mangues sofrem afetam tanto a fauna como a flora.
é devido à poluição, ao turismo e à exploração excessiva dos recursos naturais que lá existem, pela ocupação desordenada também e pelo aquecimento global. É um exemplo, um exemplo que eu posso dar também, que talvez você não se lembre, é que os mangues são ambientes filtradores, em que substâncias ficam retidas no mangue. Então, quando você está comendo algum tipo de animal que foi coletado em um mangue, você vai comer junto agrotóxicos e também metais pesados, pois todas essas substâncias são despejadas nos rios, sem tratamento algum. Esse é o detalhe da coisa também, pessoal. Então, já para concluir o vídeo, pessoal, só agora sobre a fauna da Mata Atlântica. A Mata Atlântica abriga milhares e milhares de animais, sendo eles cerca de 298 espécies endêmicas de mamíferos, como, por exemplo, o bicho preguiça. Deixa eu achar ele aqui, por exemplo. Venha para mim. Cadê o bichinho preguiça? Cadê? Não fuja. Aqui, achei. Bicho preguiça. Acho que esse é um pedaço de mim. Vamos lá, pessoal. O bicho preguiça. Existindo atualmente 6 espécies de bicho preguiça, porém apenas uma das 6 espécies, apenas uma não existe no Brasil, que é o bicho preguiça anã de 3 dedos. Mas, como por exemplo, tem o bicho preguiça comum. O bicho preguiça, ou também o bicho preguiça comum, ele habita florestas além do Brasil, também é visto no Peru, na Venezuela e na Nicarágua. Ele tem mais ou menos 60 centímetros de altura, pesa mais ou menos 4 quilos, o seu corpo é coberto por longos pelos grossos, menos em seu rosto. Tem uma cor que varia do marrom claro e o amarelado, tendo algumas manchas também. Também tem uma pelagem no rosto. Ele tem uma pequena pelagem no rosto. Ele não é totalmente o rosto descoberto. Tem pelos longos no corpo, não no rosto. Ele tem uma pequena pelagem no rosto. O macho tem pelos mais curtos, escuros e com uma pelagem amarelada nas costas. A sua gestação acontece a cada 19 meses, gerando um filhote por vez. Temos aqui também o mico-leão dourado. Vamos chamá-lo aqui, o mico-leão dourado. Olha como ele é bonitinho. Um animal bem bonitinho, o mico-leão dourado. Ele é totalmente endêmico do Brasil, o mico-leão dourado. É classificado em 4 espécies, sendo elas o mico-leão dourado. Tem também o mico-leão da cara dourada, tem também o mico-leão preto e também o mico-leão da cara preta. Em média, esses mico-leões têm mais ou menos uns 20
de 22 a 25 centímetros até 30 centímetros de altura. Então, em média, é de 25 a 30 centímetros de altura, chegando a pesar mais ou menos 800 gramas, no máximo exagerando 1 quilo. Tem uma pelagem que varia do dourado ao alaranjado. Os pelos ao redor da cabeça e do rosto são mais longos, formando tipo uma juba, como se fosse quase um leão, assim, um juba de leão. Somente a fêmea que é dominante se reproduz, apenas a fêmea dominante se reproduz, e o restante do grupo ajuda a cuidar dos filhotes. Então, a chefona manda, você vai ter que cuidar dos filhotes dela, querendo ou não. A alimentação dele é um animal onívoro. A sua gestação dura cerca de 130 dias, é mais ou menos 4 meses e meio, gerando mais ou menos 2 filhotes em média a cada gestação. Agora temos também 992 espécies endêmicas de aves. Deixa eu ver se eu acho que uma ave bem bonitinha. Aqui, arara azul. Aqui, aí, arara azul. Cadê? Deixa eu ver as características. Tem arara azul, como eu acabei de falar. A maior uma das aves é a maior entre todas as araras. Então, de todas as espécies de araras, a arara azul é a maior. É a maior e mais grande. É considerada a maior ave da família em todo o mundo. Tem mais ou menos 100 centímetros de altura, com mais ou menos 140 centímetros de envergadura de asa. Pesa mais ou menos 2 quilos. A sua coloração é um azul intenso com diferentes tonalidades de azul. Tem uma cor negra na parte interna das asas. Quando está de com as asas abertas, você pode ver que tem um tom negro na parte interna das asas e também na cauda. Alimenta-se de todo tipo de fruta, pois é uma ave que vive desde o cerrado até o Pantanal. Bastante espaço. Temos também aqui a próxima imagem, a arara vermelha. Deixa eu ver, chamar ela aqui. Aqui, arara vermelha. Aqui, bem bonitinha a arara vermelha. É a segunda maior arara. Ou seja, tem a arara azul, que é a primeira, que é a arara maior, e a segunda arara, que é a arara vermelha, é a segunda arara menor. No caso, é a menor. Perde apenas para o azul. Tem mais ou menos 90 centímetros de comprimento, cabeça cauda, pesa mais ou menos 1,5 kg. Tem uma envergadura de asa de 125 centímetros. A sua coloração é um vermelho também intenso, parecido com a espécie da araracanga, da qual se diferencia pelo tom de vermelho, que é mais escuro. A sua face é descoberta por linhas linhas delgadas, de penas vermelhas, e especialmente pelo verde, que na parte média das asas, de uma maneira contínua até a parte de trás das asas, com extremos azuis, e a ponta do rabo também azul. A próxima espécie de imagem, aqui, deixa eu ver.
Aqui, ó, arara vermelha voando, que bonito. Olha, o próximo animal será um lindo crocodilão, o jacaré do papo amarelo. São 200 espécies de répteis endêmicos no Brasil. O jacaré do papo amarelo, por exemplo, ele tem esse nome, pois na fase do acasalamento esse jacaré fica com a área do papo amarelado. Pode ser um pouco engraçado, mas é verdade. E também o focinho, ele é achatado e mais largo de todos os crocodilianos. A sua cor é um verde oliva, seu ventre é amarelado, tem até 3 metros de comprimento. É bastante jacaré para encarar. Os jacarés são animais de hábitos noturnos e também durante o dia formam grupos espalhados nos rios para tomar banho de sol. Alimentam-se de mamíferos, peixes, aves, répteis, outros répteis, crustáceos, insetos e moluscos. A sua reprodução é entre os meses de janeiro a março, pondo cerca de 30 até 60 ovos por ninhada. E pode viver até 50 anos de vida. É um baita jacarezão, cara, pra encarar. Esse aqui eu já nem tenho. Ele fica um pouco mais de medo, gente. E são ecologicamente importantes, pois fazem o controle biológico, alimentando-se de animais mais velhos e fracos. O animal é bom, cara. Até para ecologia o animal serve, viu? Temos também agora anfíbios. São mais ou menos 370 espécies endêmicas de anfíbios no Brasil, como o sapo cururu. Aqui está ele, olha o sapo cururu, que bonitinho. Deixa eu aproximar ele aqui, ó, que bonitinho ele de costas aqui pra gente. De costas no bol pra gente. Ele é uma das espécies de sapo mais comum da fauna brasileira. Ele tem duas glândulas de veneno na parte de trás da sua cabeça e espirra um líquido de mau cheiro. É um gambazinho anfíbio. Mas esse eu não brincaria com ele não, cara. O predador que ingerir esse veneno vai morrer, pois é um veneno bastante tóxico. Os machos são menores que as fêmeas, medindo cerca de mais ou menos 14 centímetros de comprimento, enquanto as fêmeas são um pouquinho maiores, mas em média mais ou menos 17 centímetros. Então, enquanto o macho é 14 centímetros de comprimento, a fêmea é 17 centímetros. A sua reprodução se dá no início da primavera. Ele alimenta-se basicamente, como todos sabem, insetos. Também de camundongos, algumas espécies de cobras e caracóis. Temos também cerca de 350 espécies de peixes endêmicos. Essa aqui, por exemplo, não sei se dá para ver direitinho na imagem, vou aproximar o total que puder aqui. Essa aqui é uma traíra. Então, a traíra é considerado um peixe como um grande predador. A sua cor é um tom de marrom ou preto com manchas cinzas. Tem escamas grandes, seus olhos e sua boca são grandes também, com dentes afiados e nadadeiras arredondadas.
tem até 60 centímetros de comprimento, é bastante peixe, pesando até 3 quilos, gente, é bastante comida. Alimenta-se basicamente de pequenos peixes, de sapos e de insetos, sendo um total de 2.208 espécies de animais vertebrados registrados aqui pela ciência. Isso sem contar os insetos e os animais invertebrados. Do total de 633 espécies de animais ameaçados de extinção no Brasil, 379 animais, somente 379 são só da Mata Atlântica. Então, de 633 espécies ameaçadas aqui do Brasil, de todos os biomas, só da Mata Atlântica são 379 espécies de animais. E segundo pesquisas elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Florestas, de todas as espécies vertebradas, 700 são endêmicas só da Mata Atlântica. E toda essa destruição será deixado para as gerações futuras resolverem. Isso não é nada legal, gente. Nós estamos destruindo o nosso lar e vamos deixar o que para a geração futura? Pensem um pouco. Fiquem com Deus. Muito obrigado por me aguentar até agora. Beijos e abraços. Deixe o seu ok. Muito obrigado. Fui.